Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado deu uma paradinha para respirar, tomar fôlego, andou demais, né? O Brasil, no caso, o índice para baixo, o dólar e juros para cima, e os Estados Unidos foi muito para cima, né? Então todo mundo ontem deu uma parada para respirar. Hoje não é um dia que temos notícias relevantes, todas as notícias já saíram, já está tudo precificado e agora o que deve acontecer é a sequência da tendência, mas nós nunca vamos saber se o mercado vai continuar numa calmaria hoje para só na semana que vem retomar a andar, sempre na direção da tendência, né, é o movimento mais provável, ou se já respirou ontem e hoje vai andar, no caso, Estados Unidos para cima e Brasil para baixo. A Europa, ontem eu até pensei que o DAX ia dar uma reagida, mas ele teve um dia de baixa, engolfou toda a alta do dia anterior e continua ali naquela bandeira. Então, o corte de juros na Europa não significou nada e o mercado continua ali na mesma região. Ainda é uma região de topo histórico, né? Então, continua numa acumulação, o cenário mais provável é de rompimento para cima, mas hoje está fazendo uma correçãozinha, nada de significativo, né? O mercado realmente está meio parado, vamos ver se ele anda mais. Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais sobre como operar com a gente no método DX e ter acesso à carteira VIP, tem um link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, turma, como eu disse ontem, principalmente na Europa, né, mas no mundo tivemos um dia aí mais vermelho, mas dentro da mesma região, nada de nenhum movimento muito significativo. E o Brasil ficou meio de lado, né, não aconteceu muita coisa também. O S&P 500 também você vê que é bem bagunçado, né? Tirando aqui a Nvidia que andou 3,5%, o pessoal da inteligência artificial continua bombando. Aliás, ontem o Elon Musk também teve a aprovação lá da remuneração dele e da mudança da empresa para o Texas, né? Então, na votação dos acionistas. Então, acho que a Tesla, vamos ver se ela se movimenta em alguma direção. A Tesla está numa tendência de baixa, mas ela está consolidada, né? Vamos ver se isso daí muda alguma coisa na tendência. Mas não tivemos grandes movimentos ontem, não. Indo aqui para o VIX, continua calminho aqui no fundo, nada demais. A boa notícia são esses juros aqui, olha, americanos, tanto o americano quanto o europeu. Já deu até para desenhar um canalzinho aqui de baixa, né? Lembra que eu falei que tinha aqui um zigue-zague descendente que estava se formando e ontem fez o pivô de baixa. Então isso daqui é uma notícia muito boa para o mercado em termos de ele estar precificando realmente queda de juros, né? Queda de inflação e queda de juros. E se nós assim, já confirmamos aqui uma reversão de tendência, né? A questão só agora é ele continuar esse movimento aqui e realmente aliviando os juros, porque isso daqui é muito bom para o mercado de ações. Indo aqui para os juros na Europa, olha só, ontem já tinha feito aqui, né? Você vê que ele falhou em renovar topo, né? Foi a primeira vez, porque aqui era topo, depois topo, aqui topo, e aqui ele falhou em renovar topo. E ontem fez o pivô de baixa, preço agora trabalhando aqui abaixo da média e principalmente hoje rompendo essa linha de tendência. Isso daqui é muito importante, obviamente. O mercado aqui na Europa está aberto, né? Mas ainda temos o dia todo, né? De qualquer jeito, olha, você tem esse primeiro pivô e você tem aqui um segundo pivô aqui. Então, se ele fechasse nessa posição agora, seria um excelente sinal para os juros da Europa, tá? Ou seja, uma reversão de tendência, podemos até esperar algum movimento assim, mas isso é muito legal, tá? O Reino Unido também testando fundo aqui, e o Japão é uma situação diferente, né? Ele está aqui num canal de alta, é uma situação bem diferente, porque ele está lutando lá com o Ien, né? A questão monetária. Então, deixa eu até colocar aqui o Ien para vocês verem, que faz alguns dias que eu não falo. Olha como ele já está aqui próximo do 160. Está trabalhando nesse momento aqui no 157, querendo fazer mais um pivô de alta. E aí vamos ver o que o BOJ vai fazer aqui, né? Então tem juros ou tem interferência, né? Em termos de reservas e
a situação lá no Japão continua diferente do resto do mundo, né? O Japão sempre foi diferente do resto do mundo. Aqui, com essa queda de juros, nós temos o TLT, que estamos falando dessa retomada de tendência, né? Então, olha só, ontem ele fez esse pivô de alta aqui, né? Eu falei que eu não gosto muito de operar pivô aqui com essa inclinação pequena, mas a mensagem do preço é essa, né? Fundo mais alto, topo mais alto, e aqui renovou um topo, né? Então, é um ótimo sinal aqui para o TLT, no sentido do pessoal começar a jogar dinheiro na renda fixa americana, né? Obviamente que em algum momento esse negócio, se por acaso estressar, minha expectativa é que isso aconteça mais no final do ano, principalmente ali perto da eleição e tal, aonde o mercado deu uma estressada e os juros, esse TLT suba e o mercado deu uma corrigida, né? Já falamos sobre isso várias vezes. Indo aqui para o S&P 500, então ontem não aconteceu nada, e aqui, olha, eu até coloquei essas projeções, né? Nós temos um pivôzão aqui e temos um pivôzinho. Esse pivôzinho, olha, ele já bateu aqui no 100% da projeção de Fibonacci, né? Então ele está exatamente pensando aqui. Faz sentido ele ficar alguns dias aqui nessa região antes de fazer um rompimento. E faz sentido também fazer o rompimento e continuar para cima, né? Então, se ele ficar enroscado aqui, você olhar aqui os 60 minutos, para quem opera aqui fora, né? Nós temos essa situação, né? Então você vê que é muito comum ele fazer isso daqui, né? É uma consolidação depois de um movimento de alta, né? E aí o que ele faz? Ele rompe, faz um movimento de alta e agora aqui está dando uma consolidada. Enquanto está nessa consolidada, não é que não dá para você operar, mas de preferência compra fundos, né? Esse é o melhor trade que tem, porque quando você compra fundo, você faz a parcial aqui no topo, né? E se romper, você está bem posicionado, né? Se não romper e virar para baixo, você encerra o trade, né? Dá para operar vendido aqui no topo? Dá, é contra a tendência, é mais arriscado, mas dá. Seguindo aqui para a Nasdaq, nós temos uma situação parecida também, né? Com o S&P 500, dando essa pensadinha aqui, né? E em termos de alvo do pivô, também muito parecido, né? Nós temos aqui este pivô que ele já chegou aqui praticamente no 100%, né? E está aqui na linha de retorno, né? Então 100% aqui das 19.730, nós estamos trabalhando aqui 19.580, tá ali, né? Já o Dow Jones continua aqui dentro dessa consolidação. Ontem foi meio virado para baixo, mas não adianta. Quando está dentro da consolidação, a consolidação é um topo histórico. O Russell 2000 também continua enroscadinho aqui, não tem nada para se fazer, não tem direção. Indo aqui para a Europa. Então eu estava falando aqui do DAX, né? Que ele tem essa bandeira aqui. Eu até coloquei agora um Fibonacci aqui, onde ele está exatamente no 50%. E você vê como esse 50% faz sentido, né? Porque isso daqui foi um pivô de alta e aí você projeta e ele vem aqui. Isso era o alvo deste pivô aqui, né? E aí agora ele está fazendo essa correção. Veja que quando ele fez essa correção aqui, ele ficou bastante tempo corrigindo e corrigiu bastante, né? E aí depois chegou a trabalhar aqui até abaixo da média de 50 períodos, né? E aí depois reagiu. Então, olha, se por um acaso nesse momento ele está trabalhando aqui abaixo da média de 50 períodos, tem esse suporte, tem a retração de Fibonacci, a última retração é aqui, ele poderia fazer um candle parecido com esse hoje para na próxima semana fazer a reação, né? Isso daqui seria legal. Agora, o que tem que fazer aqui? No day trade está para baixo, então no day trade é venda no DAX, mas para swing trade tem que esperar ele marcar fundo e só tem compra porque a tendência é de alta, né? Estamos no topo histórico. O Reino Unido continua aqui na mesma região, tinha feito um dia de alta, ontem fez um dia de baixa e está no mesmo lugar. E a França, olha, é um belo de um dia de baixa aqui, está sentindo realmente, só que quando você olha no longo prazo esse negócio, eu até deixei marcada essa região aqui, porque aqui temos um suporte, né? E ela chegou bem aqui nesse lugar. Então aqui é um lugar para ela dar uma parada para pensar. E assim como quando fez essa queda aqui também, né? Caiu bastante e aí depois se segurou e aí fez aqui todo esse movimento, né?
Então faz sentido esse pullback aqui no topo rompido e aqui é uma região interessante de compra. Obviamente não tem sinal nenhum, precisa esperar a reação, né? E aí vamos ficar de olho. Se perder o fundo aqui, aí o negócio já fica mais complicado. Indo lá para a Ásia, o Japão continua no mesmo lugar e a China também continua no mesmo lugar aqui, bem enroscado aqui nessa retração de 50%. Mercados emergentes continuam enroscado aqui também, nada a se fazer. Argentina, deixa eu mostrar a Argentina aqui, porque ontem nós tivemos ali a aprovação da tal da lei ônibus, nem sei como é que fala direito, ônibus do Milei, né? Então, passou no Senado e agora, olha, essa tendência aqui, ela se confirma, né? Então, ontem até abriu com gap de alta, deu uma voltada aqui, mas isso daqui é um fundo, né? Isso daqui é um pullback deste rompimento. Então, a Argentina aqui deve continuar para cima, tá? Quem está interessado em investir na Argentina, a tendência tá bonita, tá? Já diferente do nosso EWZ, né? Que, olha só, ontem deu uma respirada, né? Está numa região aqui de suporte, sem dúvida, né? Pode cair um pouquinho mais ainda, né? Mas em algum momento deve reagir. Deixa eu até apagar esse negócio aqui que não faz mais sentido. E então aqui nessa região é uma região para reação, mas é muito feio esse gráfico, né? Não tem muito o que falar. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua aqui, olha só, agora ele chegou aqui, ele está trabalhando aqui abaixo da média de 50, né? Da última vez reagiu, está dando uma reagida, até faz sentido ele ou se segurar aqui ou então voltar a descer. Vamos ver, não aconteceu muita coisa nesses dias. Minério de ferro também continua na mesma região, parece que vai segurar aqui, né? O cobre continua aqui no seu pullback, o ouro está dentro da consolidação, não tem o que fazer. Se por um acaso o ouro perder fundo, ele abre espaço aqui até para vender, para vir para essa região, né? Eu não recomendo fazer esse swing trade vendido no ouro, mas para day trade dá para brincar. O DXY, olha só, reagindo aqui, com a queda dos juros, esse DXY deveria ir para baixo, mas na verdade ele está indo para cima, né? Então a questão, veja como é interessante esse negócio aqui do DXY. Né? DXY é uma cesta de moedas, então essa cotação, quando a gente fala aqui 105, na verdade é assim, se você pegar o euro, o ien, o yuan, o franco suíço, a libra esterlina, acho que o dólar canadense, acho que são essas as moedas. O euro é mais de 50%. Então, existe um equilíbrio, tem uma fórmula que ele faz lá, então se tiver tudo equilibrado, deveria ser cotação de 100. Se por um acaso, quando isso daí se distorce, o dólar se valoriza em relação a essa cesta de outras moedas, ele fica acima de 100, no caso aqui está 105, né? E quando ele se desvaloriza, fica abaixo. Então, é assim que é feito o cálculo. E aí o que está acontecendo aqui? Se você fala, poxa, mas então os juros dos Estados Unidos está caindo, o dólar deveria se desvalorizar, né? Porque você não tem dinheiro indo para lá. Mas a questão é aquela história do diferencial de juros que a gente sempre fala que é o problema do Brasil, né? O Brasil está muito nessa discussão dos juros, né? Do Roberto Campos Neto, Banco Central e tudo mais. Independente do que acontece com os juros dos Estados Unidos, se você não acompanhar e não mantiver o diferencial, o investidor está sempre fazendo a conta. Porque ele fala assim, os Estados Unidos estão pagando 5 e o Brasil está pagando 10 de juros. Tá, só que o Brasil tem risco cambial, risco de governo, blá blá. Então, entre 10 no Brasil e 5 nos Estados Unidos, eu prefiro 5. Agora, quando o Brasil coloca 12 para 5, tudo bem, aí já dá para começar a colocar o pé ali na água e correr algum risco. Então, é mais ou menos isso daí. Então, o que acontece? Quando o juro nos Estados Unidos cai, mas se o juro nos outros países todos também está caindo, continua esse mesmo diferencial acontecendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer e pode beneficiar o câmbio brasileiro, né? Obviamente nós estamos com vários desafios, mas se olhando puramente a questão dos juros e do câmbio, desse spread, nós começamos uma tendência de baixa do juros americano e o juros brasileiro está numa tendência de alta. Então, nesse sentido, o que acontece? Você aumenta o spread. Quando você aumenta o spread, você pode ter
investidores com interesse de voltar a colocar algum dinheiro no Brasil, e aí isso daí pressiona o câmbio para baixo, o dólar se desvaloriza em relação ao real. Estou falando teoricamente, tá? A decisão não é tão simples assim, obviamente, a hora que o cara olha se ele vai investir no Brasil, ele olha uma série de... ele vê o diferencial de juros e aí ele faz a análise dele, capacidade de pagamento, como é que estão as coisas no Brasil, blá blá blá, vai crescer PIB, desce e toda essa história. E aí ele toma a decisão, né? Então, mas falando só do componente juros, seria simples assim, tá bom? Bom, voltando aqui então, nós temos o Bitcoin, que quando o dólar se valoriza ele sofre, mas ele continua aqui na mesma consolidação, o Ethereum também continua na mesma consolidação. Os únicos que eu quero mostrar aqui é a Tesla, olha só, ontem a Tesla até tentou subir um pouquinho com essa notícia, né? Agora aqui está com um gapzinho mais ou menos na mesma região, então ainda não tem nenhuma definição. E a Nvidia que nós estamos falando, olha, ela, falamos que tinha essa entrada aqui pelos 60 minutos, né? E acionou e olha aqui, tá indo embora, né? Então quem montou na Nvidia, parabéns, esse é o trade legal. Vamos para o Brasil agora. Então estávamos falando aí desse diferencial de juros, né? Então é aquilo que eu mostrei, né? Os Estados Unidos, os juros de 10 anos, né? Ele está fazendo uma bandeira, assim, uma bandeira não, né? Um canal de baixa já, né? Uma reversão de tendência para baixo. E os juros brasileiros está fazendo isso daqui, né? São os DIs. E então esse é o contexto de tudo que eu acabei de falar aí sobre o dólar e os DIs. Bom, se ele se segurar aqui e fizer uma correção, a coisa melhora um pouco, né? Se ele fizer esse rompimento aqui, ele pode ir lá para os 12 e ir embora, né? Então, assim, quanto mais tempo ele fica aqui, maior é a probabilidade de ser uma consolidação e ser uma bandeira de alta, né? Então, quanto mais tempo ele fica aqui, maior é a chance de romper. Normalmente, quando você faz topo, quando você chega numa região de resistência, ele reage rapidamente, né? E não é o que está acontecendo. Indo aqui para o IBOV, né? Hoje é sexta-feira, podemos falar aqui do IBOV semanal. Olha só, fechando aqui a semana, né? Se a semana já estivesse fechada, nós estamos trabalhando abaixo dos 120 mil pontos, né? 119.567, e uma queda aqui de 1% na semana, né? Então, é uma região de bastante suporte aqui. Mas, olha, esse negócio aqui, o mercado está azedo, né? Então, esse é um fato, né? E nós tínhamos aqui um canal de baixa que estava bem desenhado, e ele violou esse canal aqui, tá com cara que vai fechar desse jeito. Não tem nenhuma cara, nenhum motivo para reagir hoje, né? Pelo menos aparente. E aí, quando o canal é violado, você faz uma projeção desse canal aqui, né? Então, o próximo destino desse negócio, se ele perder essa região dos 120, ainda não está provado que vai perder. Ele pode vir aqui nessa região dos 112, 110 mil pontos. Então, esse negócio agora aqui, ele pode passar aqui para uma outra região aqui inferior. E aí ele pode vir se encontrar com esse 120, 112, aliás, aqui para baixo, tá? Não duvide que isso daqui aconteça, tá? Essas coisas acontecem. Como, por exemplo, quando nós tivemos aqui, olha, ele fez esse topo, e aí ele começou a cair aqui, né? Tinha caído 14%, aí fez uma reação aqui de 10% e depois caiu mais 13%. Então, se você pegar aqui do topo até aqui, você teve, isso daqui foi de 22 para 23, você teve uma correção aqui de quase 20%. E nós estamos falando aqui de, se pegar esse topo e vir aqui, nós estamos no meio do caminho, estamos com 10% de correção. Para ele vir para cá, para esse fundo, nós estamos falando aqui de 16% de correção. Por que eu estou mostrando isso aqui? É só para mostrar para vocês que o mercado está para baixo, está numa zona de suporte, mas se ele perder esse suporte, a tendência continua para baixo. Então, não tenha medo de continuar vendido, tá? Isso aqui só tem compra se realmente configurar. Por enquanto, não tem sinal nenhum. O nosso índice, olha aqui, ele chegou nessa região aqui, né? No caso aqui, 121 mil pontos, né? É bem importante, teve bastante briga e tal, e eu acredito que deve ter briga aqui ainda, né? Mas, se ele continuar caindo, ele provavelmente tem a briga, mas se ele continuar fazendo candles de baixa aqui, você tem que continuar vendendo, tá? Não tem nenhum sinal de compra, só tem venda no índice, até prova em contrário, tá? E você olha os 60 minutos, olha só o que aconteceu aqui.
né? Ele fez essa barra aqui de baixa e está aqui nessa consolidação. Isso aqui é uma bandeira de baixa, né? Está fazendo uma tendência de baixa. Se perder aqui o fundo dos 121 hoje, não tenha medo de vender, tá? Esse é o trade. O dólar marcou aqui um 1, 2, 3, obviamente, ele passou dos 5.400, né? Então é normal ele fazer essa reação. Ele pode inclusive cair um pouco mais, vir aqui testar esse topo aqui nos 5.300 e tal, mas a tendência é de alta. Então assim, não vai se meter com venda no dólar, tá? Pelo menos até prova em contrário. E aqui, quando você olha 60 minutos, o que os 60 minutos precisa fazer? 60 minutos está para cima, né? Então, esta região aqui é uma região de compra. Esta região aqui é uma região de compra. Então, você tem que continuar procurando compras. Se fizer a configuração, você compra. Se fizer a configuração, você compra. Eu não recomendo vender. Aí, quando é que a gente vai pensar em vender o dólar? Se o dólar, por exemplo, ele está aqui nessa situação, né? Ele veio aqui, fez esse topo, aí ele vem aqui, vamos supor que ele perde aqui, vem aqui. Aí ele pega, tenta renovar aqui, não consegue, faz um topo mais baixo. E aí perde fundo. Aí sim, abaixo dos 5.300, a gente vai pensar em começar a vender o dólar, tá? Antes disso, esquece. E eu não acredito muito nesse cenário, tá? Eu acho que o dólar vai continuar para cima. As small caps chegaram aqui também nessa zona de suporte, mas do mesmo jeito que eu falei sobre o índice, né? Nada impede desse negócio perder e vir aqui para testar este fundo, né? Então, deixa eu até trazer essa linha aqui para baixo, né? Nós estamos falando do negócio vir aqui no 85. Não duvide disso, tá bom? Então, só tem venda nos small caps até prova em contrário. O Itaú, olha, o Itaú, ele está deixando aqui uma venda de swing trade, né? Então, olha, isso daqui é uma bandeira de baixa, depois de ter feito um topo mais baixo, isso daqui é clássico de reversão de tendência, e ele tem espaço para vir aqui para baixo, né? Então, se perder esse fundo aqui, tem venda no Itaú. Bradesco, só venda, né? Então, o Bradesco está bem para baixo, ele ainda tem espaço para descer aqui, isso daqui é mais um pivô, você vê que, olha só, está fazendo seus pivôs, e aqui se ele fizer esse pivô, tem mais venda no Bradesco. Sambi está mais difícil de operar, né? Muita sombra e tal, mas é só venda. Se der uma chance, venda. O Banco do Brasil, olha, fez aqui esse inside candle depois dessa barra. Para mim, isso daqui é bem vendedor, né? Quando eu olho aqui um amarelinho, né? Se perder esse fundo aqui, tem venda, não tenho a menor dúvida. A Vale. A Vale, olha, quanto mais tempo ela fica aqui sem reagir, maior é a chance dela perder esse fundo e vir testar essa região aqui dos 56, tá bom? Então, assim, né, eu não me arrisco a comprar Vale. Venda, pode ser que até dê uma venda aqui. Eu faria venda de day trade, swing trade não faria venda em Vale, não. E a Petrobras, a mesma situação do Itaú, né, onde está acionando, na verdade ontem acionou esse ombro cabeça a ombro aqui, meio tortinho, né, e aí acionou e fez o pullback, né, então vamos ver como é que ela reage hoje, mas abriu essa venda aqui, olha só, ela perdeu aqui, deu essa venda ontem aqui de day trade, inclusive, né, andou bem, e aí, olha, fez um pullback e deixou um 1, 2, 3 aqui, então tem mais venda em Petro aqui. Ela pode abrir a porteira aqui para uma correção mais significativa, né? Veja como a Petro andou demais. Nossa, essa aqui está totalmente distorcida, não sei porquê. Essas encrencas de profit, né? Deixa eu ver o diário se fica melhor. Tá, o diário está melhor configurado. Então, olha só, como esse negócio subiu demais, né? Ele está trabalhando aqui nessa parte superior desse canalzão. Quando você teve esta correção, olha, ele corrigiu aqui 40%, né? Então, se por acaso ele sair aqui desse canal superior aqui, né, da parte superior do canal, e ele perder aqui, acionar esse ombro cabeça a ombro, ele pode vir aqui testar esta linha aqui, tá? Então, a Petro pode dar uma venda aí maravilhosa, tá? Nós estamos na iminência disso aí acontecer, então carreguem suas armas aí para fazer esse trade, tá bom? Isso não é um call, é apenas análise técnica pura, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Até o vídeo ficou mais longo do que eu esperava, né? Bastante coisa eu comentei aí.
E espero que vocês tenham aí uma boa sexta-feira. Espero ter ajudado. Se você curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E Método 10x, se quiser participar, sala ao vivo com a gente. Link na descrição do vídeo aqui embaixo. Valeu, um abraço.